Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 17. Na figura 5.36, a massa do bloco é 8,5 kg e o ângulo θ é 30 graus. Determine, letra A, a tração da corda e letra B, a força normal que age no bloco. Letra C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Como o bloco está em repouso, vamos utilizar a primeira lei do movimento de Newton, conhecida como a lei da inércia, para resolver as duas primeiras questões. A primeira lei de Newton diz que se a força resultante é igual a zero, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento move-se em movimento retilíneo uniforme. As forças que atuam no bloco são as seguintes: o peso, que é vertical para baixo e vale mg. O módulo é mg. A tensão T da corda, que atua na direção do plano inclinado. E o bloco pressiona o plano inclinado, que reage com a força normal perpendicular ao plano. As leis do movimento de Newton valem para qualquer referencial inercial, ou seja, um referencial estático ou que se move com velocidade constante em linha reta, e para qualquer direção que escolhermos. Devemos escolher as direções do plano XY, de modo que a maioria das forças envolvidas esteja nessas direções e o número de forças que devemos determinar as componentes seja mínimo. Neste caso, a melhor escolha é considerar a direção x ao longo do plano e a direção y perpendicular ao plano, de modo que a única força que devemos decompor em suas componentes é a força-peso. Observando a figura, podemos identificar dois triângulos semelhantes. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E ambos têm ângulos retos. Então, o ângulo que a força-peso faz com a direção y é igual ao ângulo θ de inclinação do plano inclinado. Se decompormos o peso em suas componentes, podemos perceber que o cateto oposto ao ângulo θ tem a mesma medida da componente x e o cateto adjacente tem a mesma medida da componente y. Então, os valores dessas componentes são: o px vai ser o mg vezes o seno de θ e o py vai ser mg vezes cosseno de θ. Aplicando a primeira lei de Newton, teremos o T, que é a tensão, menos mg seno de θ, que é a componente x, né, do peso, tem que ser igual a zero. Passando esse termo negativo para o outro lado, o T vai ser mg vezes o seno de θ. 8,5, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 30 graus. Fazendo essa multiplicação aí dá 41,65 newtons. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, né, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o T vai ser 42 newtons. Aplicando a primeira lei de Newton na direção y, teremos a normal, a força normal, menos mg cosseno de θ, que é a componente y do peso, tem que ser igual a zero. Passando o negativo para o outro lado, o n vai ser mg vezes cosseno de θ, 8,5 vezes 9,8 vezes o cosseno de 30 graus, que dá 72,14 newtons. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna n igual a 72 newtons. Se o cabo for cortado, o bloco não permanecerá em repouso e precisaremos utilizar a segunda lei do movimento de Newton para estudar o movimento do bloco. A segunda lei diz que a força resultante R é igual à massa vezes a aceleração A. Aplicando essa lei na direção x, ao longo do plano inclinado, eu só vou ter a componente x do peso, né, que está no sentido negativo. Menos mg seno de θ tem que ser igual a m vezes a. Como tem m dos dois lados, eu posso cancelar o m
E eu concluo que o A vai ser menos G vezes o seno de θ. Menos 9,8 vezes o seno de 30 graus, que dá menos 4,9 metros por segundo ao quadrado.